pessoal, sejam bem-vindos a Treinatec PH Curso. Meu nome é Diogo Rezende e estarei apresentando para vocês o módulo 3, Termodinâmica. Vou começar falando sobre calor. O que é calor? É muito comum a pessoa confundir calor e temperatura. Calor é a troca de energia térmica entre dois corpos com diferente temperatura. Ou seja, nenhum corpo possui calor, mas sim a capacidade de transmitir calor de um corpo para o outro ou de uma região para outro do mesmo corpo. Então aqui eu tenho um exemplo, dois corpos, um corpo com a temperatura mais alta, o outro com a temperatura mais baixa. Sempre vai transferir do corpo com a temperatura maior para o corpo com a temperatura menor. Tem aqui esse exemplo, T1 e T2. T1 com a temperatura mais alta, T2 com a temperatura mais baixa. Colocamos os dois corpos em contato, a transferência de calor vai do corpo com maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até ocorrer o equilíbrio térmico, ou seja, igualar a temperatura. Nesse momento que igualou a temperatura, não ocorre mais transferência de calor, ocorreu o equilíbrio térmico. A transferência de calor pode ocorrer em três processos diferentes: condução, convecção e radiação. A condução é o calor transmitido através de corpo sólido. Quando aquecemos a extremidade de uma barra de ferro, podemos sentir a temperatura aumentar aos poucos na outra extremidade. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma panela. A fonte de calor está na chama, ou seja, vai conduzir calor na extremidade da panela até chegar na sua alça. Como? Através da condução. O que aconteceu foi agitando as partículas da superfície dessa panela até chegar nas alças da panela. Bom, um outro processo de troca de calor é através da convecção. A convecção pode ocorrer nos fluidos, líquidos ou vapores. Bom, esse exemplo aqui eu tenho uma fonte de calor, estou aquecendo a água. A água, no caso, está no estado líquido. A água que está na parte inferior vai aquecendo e vai transferindo calor para a parte superior. Como? Ela vai ficar mais leve e vai subir. A água que está em cima está mais fria, fica mais pesada e desce. E vai trocando calor até que toda a massa líquida aqui ficou a mesma temperatura. Um outro exemplo claro disso é, no caso, uma geladeira. A parte superior da geladeira é o congelador, o nome certo, evaporador. A parte do evaporador, a temperatura é mais baixa. Com isso, o ar entra em contato com aquela superfície, ele vai ficar mais pesado e tende a descer. O ar quente tende a subir, vai trocar calor com o evaporador e vai descer novamente. Ou seja, vai trocar calor até que toda a massa de ar fica a mesma temperatura. Ou seja, a condução é através do transporte da matéria, seja em estado líquido ou vapor. O outro processo de transferência de calor é a radiação. A radiação é o único processo de transferência de calor que não há necessidade do mesmo material. O exemplo claro disso é o Sol. Olha a distância do Sol está da Terra e aquece a Terra. E ocorre através do vácuo. Não necessita do mesmo material. O exemplo disso é a chama de um fogo. Às vezes você não precisa nem encostar, você vai queimar ou vai sentir a temperatura aumentando. Nesse caso, a chama está transmitindo calor para a panela. Nesse exemplo aqui eu tenho uma serpentina. Pode ser o evaporador ou o condensador. Como que funciona o condensador, que é a parte de trás da geladeira? O fluido refrigerante, através de convecção, troca calor com a tubulação de cobre. Essa parte aqui como se fosse esse tubo. Essa parte aqui são as aletas, essa parte. Então o fluido refrigerante vem aqui, alta temperatura, troca calor através de convecção com a tubulação. A tubulação, por sua vez, troca calor com as aletas. E, por sua vez, o ar troca calor através de convecção com essas aletas. Então ocorre essa troca de calor. Com isso, a temperatura interna do fluido vai diminuir. Já no evaporador, ocorre o inverso. O ar entra em contato com essa superfície, que a temperatura está baixa, vai absorver calor do ar. Por sua vez, o fluido refrigerante está em contato com essas aletas, vai absorver calor, o fluido refrigerante vai aumentar a sua temperatura, transformando o estado líquido para o vapor. A unidade de medida de calor, nós temos três unidades mais utilizadas em refrigeração. Temos quilocaloria, BTU e TR. Quilocaloria, BTU, unidade térmica britânica. TR, tonelada de refrigeração. Bom, um ar-condicionado. Quando eu for comprar um ar-condicionado, o que eu falo? Eu quero um ar-condicionado de 18.000 BTUs ou 12.000 BTUs. O que significa isso? É a capacidade de retirar calor em um determinado tempo. Por exemplo, 12.000 BTUs. Ele vai retirar 12.000 BTUs por hora. Então,
for comprar um ar-condicionado, você tem que saber o tamanho do ambiente, quais são as fontes de calor. Por quê? O que o ar-condicionado faz? Retira calor do ambiente. Com isso, ele vai diminuir a temperatura daquele ambiente. Então, pode ter essas 3 unidades de medida. Qual que é a relação de uma para outra? Um TR equivale a 3.000 kcal, que equivale a 12.000 BTUs. Quer saber uma para outra? Basta fazer uma regra de 3. Bem simples. Bom, pessoal,